Habitaram aqui e ali, em várias terras do Buda, e constantemente renasceram em companhia de seus mestres. 18 de novembro de 1930, dia da publicação do livro Sistema Pedagógico de Criação de Valor, de autoria de Tsunesaburo Makiguchi e editado por seu jovem discípulo Josei Toda, ambos professores da Escola de Ensino Fundamental Shirogane, no bairro de Minato, em Tóquio. Mais tarde, essa data foi definida como a fundação da Soka Gakkai. Com base nos ensinamentos do budismo de Nichiren Daishonin, o principal propósito da Soka Gakkai era a reforma da educação, ao valorizar cada jovem como um ser humano que construiria o futuro de um país muito melhor. Devemos proteger a todo custo a vida infinitamente preciosa das crianças. Não devemos permitir que nenhuma sofra com a miséria. A felicidade da criança deve ser nossa prioridade máxima. Tsunesaburo Makiguchi. Essa foi a inspiração de Makiguchi para lançar a obra Teoria da Criação de Valores. Uma luz de esperança em uma época em que as sombras do egoísmo e do autoritarismo prevaleciam sobre o povo. Como educador, Makiguchi era contra a educação das crianças japonesas com foco na guerra. E em seu coração, a educação humanística era a chave para o futuro de toda a humanidade. A cada encontro da Soka Gakkai, o número de integrantes aumentava. Mas a guerra interrompeu esse movimento. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o governo militar japonês obrigou a população a aceitar uma única religião. Por não aceitarem tal imposição, no dia 6 de julho de 1943, o presidente Makiguchi e Toda Sensei foram presos. Em sua cela, Toda Sensei juntou tampinhas de garrafa de leite para confeccionar um juzo e orava para que nada acontecesse ao seu mestre. Mas Makiguchi Sensei não resistiu aos maus tratos e faleceu no dia 18 de novembro de 1944, depois de cerca de 500 dias preso. Com a derrota do Japão e o fim da guerra, Toda Sensei foi libertado em 3 de julho de 1945. Quero acabar com a miséria da face da terra. Com esse brado no coração e sozinho, Toda Sensei iniciou a reconstrução da Soka Gakkai em um país que havia sido totalmente devastado pela guerra. Josei Toda herdou o legado de Makiguchi e iniciou um movimento para empoderar as pessoas que sofriam após a Segunda Guerra, criando uma força interna para superar suas circunstâncias negativas. Josei Toda chamou esse processo de Revolução Humana. Nos dias atuais, isso quer dizer que no mundo inteiro, mesmo que tenham mais de 7 bilhões de pessoas, cada ser humano é único e insubstituível. E cada um, em sua realidade diária, a partir de sua própria mudança, pode se tornar a força unificadora da sociedade. Este é o valor de sua atitude. Seguindo este pensamento, vemos que existe algo em comum em todas as pessoas, independentemente de sua origem, idade, de sua condição. Todas possuem dentro de si a capacidade de sorrir. A ilimitada capacidade de manifestar a felicidade. Em 14 de agosto de 1947, ao participar de uma reunião de palestra no bairro de Ota, em Tóquio, conheceu um jovem predestinado, Daisaku Ikeda. Esse encontro mudou completamente o rumo da Soka Gakkai. O jovem, de apenas 19 anos, assumiu a vanguarda de todos os objetivos lançados por Toda Sensei.
戸田情勢謹んで申し上げます。帰りますれば、昭和19年に先生が亡くなりました時の、あの時の様子を私は牢から帰って承りました。実に人生の人の心の頼みがたい心を泣きました。願わくば私の力の限り、またあなたの命のある時代において先生のあの頃人生に対する慈愛をこの世に残したいと念願いたしました。その時の先生の葬式はわずか6人か7人の見送りで済んだと聞いておりますが、今日あなたを見送りする創価学会は少なくとも私の人生をかけた一つの記録であります。願わくばあなたがもし先生にお目にかかる時あるやなしや、もしお目にかかる時ありましたならば、情勢心の限り先生などを全て逃走していると申し上げていただきたいと思います。これをもっては長寿に変えます。Após o falecimento de seu mestre, no dia 3 de maio de 1960, Daisaku Ikeda tomou posse como o terceiro presidente da Soka Gakkai. Os incansáveis esforços do discípulo tornaram realidade todos os desejos de seu mestre. Daisaku, vamos fundar a Universidade Soka. Seria ótimo se fosse enquanto eu tivesse saúde, mas creio que não será possível. Por isso, deixo para você essa realização. Vamos transformá-la na melhor universidade do mundo. Daisaku, sonhei que fui ao México. Eles estavam esperando. Todos aguardavam ansiosamente a chegada do budismo de Nichiren Daishonin. Como eu quero viajar pelo mundo numa jornada pelo Kosen-rufu. O mundo é seu desafio, seu verdadeiro palco. O mundo é vasto. Esse é o elo de mestre e discípulo da Soka Gakkai. 川先生は牧内先生の法要の折、牧内先生と私は親子であると信じています。ね、私はみんな子供と思ってます。みんな嫌だよって、私はね勝手でいいけどさ、私は私の子です。親子という意味は、先生の精神的財産を私が受け継いだということであります。精神的財産です。もし私が先生とお会いしていなければ、今の私はありません。先生にお別れした最後は、昭和18年、警視庁の2階でありました。牧内先生が先に東京拘置所に行くことになり、私が後になりました。顔を見合わせ、その時に何も言えなかった。顔を見てただ泣くだけであった。お体をお大事にということだけが最後のお別れ。やっとそれだけが言えた。すごい師匠であり、素晴らしい弟子です。もう永遠に残る劇です。私は先生が死んだのも知りませんでした。ちょうど昭和20年1月の8日、忘れもしません。その日に初めて呼び出され、牧口は死んだよと言われました。あれほど悲しいことは私の生涯に全くなかった。その時私は、よし、今に見よう。牧内先生が正しいか、正しくないのか証明してみせる。男です、弟子ですよ。
もし自分が別名を使ったなら、ガンクスを仇討ちの名を使って、何か大仕事をして先生にお返ししようと決心しました。必ずや一生を通して先生の行動が正しいか正しくないか、その証明をする決心です。覚悟です。こう戸先生は講演しました。私はその心を受け継いでいます。E o presidente Ikeda cita o diálogo como ponto essencial para o movimento da Soka Gakkai. E o diálogo de coração a coração pode mudar totalmente o rumo da vida de uma pessoa. Pode ajudá-la a vencer um grande desafio ou transformar completamente sua circunstância. O olhar sincero revitaliza e unifica as pessoas e a sociedade. Tudo começa com a atitude de uma única pessoa. Esse é o espírito da Soka Gakkai. Conforme as palavras do presidente Ikeda, que diz: a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país. E além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade.